Vamos lá? Começar? Olá, pessoal, mais uma vez com vocês aqui na Quinta com Você. Eu sou a Fabi Oliveira. Eu sou a Alexandra dos Santos. E hoje nós vamos falar sobre autocontrole. Mas antes da gente começar o nosso assunto, já vou te convidar que nós estamos com uma página nova, tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse vídeo, esse podcast vão estar lá, né, Ale? Podcast aí já Já. ok. Uhum. E tudo isso vai estar lá também, mas eu quero convidar você. No Instagram, @conteúdo você, né? E no YouTube, conteúdovocê.sa. Não deixe de seguir a gente, não deixe de assistir aqui ou lá, onde você estiver, continua com a gente, tá? Porque esse conteúdo de quinta-feira é para você. Isso. E hoje nós vamos falar sobre autocontrole. O que a gente tem para dizer para ele sobre isso, Ale? Que o autocontrole é extremamente importante em todas as áreas das nossas vidas. Você precisa ter controle diante de tudo que você vivencia, diante de tudo que você sente, né? Muitas vezes, uma situação que vem de fora te faz perder o controle. E se você não estiver centrado, se você não estiver com a sua mente plena, centrada, entendendo o que está acontecendo e pensar para poder resolver a questão, você acaba perdendo o controle realmente. Verdade. Então, o controle, você está dizendo que o controle ele não necessariamente você tem, mas você pode adquirir, você pode treinar, é isso? Isso é um treino, exatamente. O autocontrole é um treino, é totalmente treino. É você treinar principalmente o teu pensamento, né? É você ficar sempre desperta para o seu pensamento, porque tudo começa pelo pensamento. E olha só, Fabi, eu vou te falar, o pensamento, ele surge de uma maneira muito automática. Os nossos pensamentos, eu estou aqui falando com você, e aqui os nossos pensamentos, eles não param de ficar correndo, né? Então, é como se eles estivessem passando e você pega ele com a mão. Peraí, esse daqui que eu vou pensar nele hoje, né? Então, é exatamente assim quando nós focamos no nosso pensamento. Quando nós vivenciamos uma situação que nos faz realmente sair do controle. Uhum. Então, você está enxergando aquilo e automaticamente vem um pensamento para você. E esse pensamento gera um sentimento, que automaticamente gera uma reação. Uma reação física e comportamental. A reação física, ela pode ser suor, tremor, gagueira. A pessoa desmaia, a pessoa perde o foco, ela fica maluca, ela pode gritar, como ela também pode ficar muda. Ela simplesmente perde o controle da situação. Entendi. E geralmente, uma coisa que eu li, mas eu não me recordo agora onde, quando a pessoa está gritando ou se alterando, geralmente é quando ela tem a percepção de que perdeu o controle mesmo. Aí ela se altera para tentar dominar a situação. Faz sentido? Total sentido. E aí é quando ela perde totalmente a razão, né? Além de controle, perde a razão. Além do controle, ela perde a razão. Porque ela está descontrolada e, normalmente, o que a pessoa pergunta? Está louca? Por que você está gritando assim? Por que você está agindo dessa forma? Então, assim, por isso que é muito importante esse autocontrole, você saber educar os seus pensamentos, saber reconhecer quando vem aqueles pensamentos, aqueles gatilhos mentais que te fazem sair do eixo, sair da mente sábia, que é o que eu mais gosto de utilizar, que é a mente sábia. Que nós temos 3 tipos de mente, né, Fabi? Nós temos a mente racional, a mente emocional e a mente do meio, que é a mente sábia. É a mente que faz com que você fique mais centrada, com que você realmente não saia do foco, né? Não perca a razão, não perca o seu controle. E a falta de controle, ela dá sinais, Ale?
Ou porque, assim, a gente está conversando aqui de uma forma pausada, mas, por exemplo, no trânsito, né? A gente vê muito descontrole no trânsito, né? Pessoas que brigam, discutem, às vezes acontecem até tragédias. E são coisas de segundos ali que acontecem, né? Mas isso dá algum sinal antes? Você tem algum sinalzinho de que você talvez precise olhar mais para o seu controle, para você dominar mais seu controle ou não? Não tem sinal, é uma coisa rompante. É uma coisa que acontece naquele momento, né? Existem as pessoas que já são descontroladas normalmente, né? Elas perdem o controle por qualquer coisa. No trânsito, Fabi, é por esse motivo que eu te digo, o que é importante? É a pessoa observar, ela está dirigindo por ela, está dirigindo pelos outros também. Então, claro que vão aparecer aqueles que são um pouco mais agressivos no volante, que gostam de entrar na frente, que passam no farol vermelho. E isso, o que você precisa fazer, né? O que nós que somos motoristas devemos fazer, né? Olhar a atitude do outro e não xingar. Porque é exatamente por esse motivo que acontece todos os acidentes, os desastres e tudo mais que acontece no meio do trânsito, né? Mas surge aquele pensamento de xingar aquele outro motorista, de, de, de lembrar da mãe dele, de falar para ele, inclusive, ou a Dona Maria, né? Que é o termo que as pessoas acabam usando, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer? Eu posso me manter no meu controle. Se eu estou fazendo tudo direitinho aqui, dirigindo, conduzindo, seja o que for, eu tenho que permanecer do jeito que eu estou. Entendi, entendi. Então, realmente, gente, você percebendo aí pelas falas da Lê, é uma coisa que você vai ter que treinar e é você prestar atenção em você, né? No seu sentimento, no que você está sentindo, e tudo vai depender da sua reação, né? Ou seja, o controle é seu, não é pelo que o outro está fazendo ou pelo que o outro tá demonstrando. O controle é seu, você que precisa dominar ele ao ponto de você não sair, né, da sua estrutura, né? Não sair das estribeiras, né? Eu já Exato. trabalhei num lugar, Ale, que uma das coisas que me fez sair de lá era esse descontrole em determinados líderes que eu tinha, né? Eram gritos, eram... E assim, eu não tenho muito costume com isso. Então eu achava que naquele contexto daquela empresa era normal, né? As pessoas que estavam lá há mais tempo achavam aquilo tudo normal, mas para mim foi agressivo, era agressivo para mim. E depois, com o tempo, amadurecimento, eu entendi que era assédio moral até, inclusive, né? Uma coisa que as empresas às vezes têm. Então, você que é líder, você que está à frente de um grupo, precisa mais do que ninguém de ter um controle, um autocontrole muito bom, né, Ale? Com certeza. Saber que está lidando com outras pessoas e cada pessoa tem o seu mundo, o seu território, né? Cada pessoa tem aquilo que ela realmente vivencia, e quando a pessoa, principalmente um líder, principalmente alguém que lida com outras pessoas, é entender que ela está lidando com alguém que tem um pensamento, um raciocínio totalmente diferente do dela, e é respeitar. Então, havendo esse respeito, não haverá descontrole, né? Não haverá falta de controle. Então, e é muito importante isso, principalmente para um líder, ou seja quem for, né, Fabi? A gente tem que entender que o autocontrole é muito importante para o nosso dia a dia, para que a gente, inclusive, viva bem. A nossa saúde mental precisa, inclusive, de autocontrole. Verdade, verdade. Porque às vezes você mantém um controle muito bom, digamos, no horário comercial, né? Dentro da sua empresa ou com determinadas pessoas, mas quando você chega em casa, que lida com a sua família, com as pessoas que você tem mais intimidade, aí você descontrola, aí é aquela. Uma vez eu ouvi, até foi um meme, né? De uma pessoa atendendo um telefone todo educado, nananana. Aí depois o menino fala alguma coisa, ele, peraí, menino, não sei o quê, e dá aquele grito, né? Então, ou seja, é o controle total, e não só em determinados momentos, né, Ale? Exatamente. Eu me lembro desse áudio que você disse.
É uma senhora que está falando, acho que ela está, acho que rezando, ensinando alguma coisa sobre calma, sobre paz, né? E é realmente isso, é a gente viver isso no nosso dia a dia em todas as situações, né? Tanto na fila do pão, como na fila do açougue, como dentro de casa, como no mercadinho, seja onde for. Né? O importante é nós termos realmente o controle sobre os nossos pensamentos, que nós chamamos também de domínio próprio, né, Fabi? Exatamente, domínio próprio, né? A gente precisa ter. E para ter domínio próprio, precisa se conhecer, né, Lei? Eu Total. acho que uma das coisas que menos acontece hoje em dia são as pessoas se preocuparem com você. Eu estava lendo um livro aqui, e Atitude Mental Positiva, maravilhoso. Na verdade, é um guia de bolso, né? Fininho assim, ó, mas que Uhum. dá umas dicas fantásticas. E ele fala exatamente isso, que a pessoa mais importante do mundo é você. Sem dúvida. Quando você aprender a dar importância para você, você vai se entender, vai se compreender, vai começar a ver seus sinais, né, de estresse, de raiva ou de amor, enfim, você vai conseguir identificar os seus sinais e melhorar a sua vida, e não só a sua. Porque quando você convive com uma pessoa que é centrada, que tem um autocontrole, eu entendo que o convívio daquele grupo fica melhor, né, Ale? Sim, é muito importante isso, Fabi, mas veja bem, também é importante a pessoa reconhecer o que está sentindo, né? Porque eu também observo pessoas que muitas vezes, para não discutir, ela acaba não falando. E isso não significa que é autocontrole, porque ela se pune. Estamos falando aqui de pessoas que têm um domínio próprio, que têm autocontrole e que sabe se posicionar. Então, é posição. É falar para a pessoa o que está acontecendo, que ela não está gostando, ter a posição de realmente dizer e de dizer para que haja cura, inclusive. E isso é muito importante. Isso não acontece. A maioria das vezes as pessoas não falam. A maioria das vezes ou a pessoa explode, discute, ou a pessoa simplesmente acredita que está ignorando, mas aquilo está criando uma ferida imensa dentro dela. Então, dentro da visão que nós temos da terapia comportamental, é muito importante com que a pessoa se posicione. É muito importante ter um posicionamento. Eu vou ter um domínio próprio, eu vou ter uma mente sábia. Mas eu vou reconhecer o que eu estou sentindo. Isso se chama aceitação. Inteligência emocional, né? Inteligência Saber emocional. conduzir aquele problema ou aquela situação, né? Saber conduzir de uma forma inteligente para o grupo e para ele mesmo, né, Ale? Exato. Você fala de grupo, mas também pode ser em casa, né? Porque muitas vezes, Fabi, a mulher que está assistindo hoje o nosso vídeo, está ouvindo o nosso podcast, essa pessoa, ela pode estar passando por isso, né? E que muitas vezes, imagina, um relacionamento onde o marido ou alguém que ela esteja convivendo, ela, para não discutir, ela ouve, ela vê e ela não fala. E isso vai causando uma doença. E é uma doença totalmente emocional, que depois vem para o corpo. Porque o nosso corpo, ele vai falar. Tem muita gente que tem até uma doença de pele que dá muito. Meu sogro tinha, e ele era exatamente isso, para não desagradar o outro, às vezes ele não falava nada. E aí manifestava na pele psoríase, porque era do Uhum. nervoso que ele sentia e não conseguia falar, né? Não tinha o tato para falar em algumas situações. E muita gente é assim, né, Ale? Muitas pessoas preferem calar do que viver um conflito. Sim. Mas, na verdade, não seria nem conflito se ela souber ter controle, né? Se ela tiver um autocontrole, ela consegue passar para a pessoa aquela questão que não está agradando de uma forma muito amena, muito amigável, né? Que é a questão de realmente de resolução de conflitos, né, Fabi?
E tem até, hoje em dia já tem até uma profissão, né? Você trabalha exatamente na resolução de conflitos dentro das empresas, né? Então, imagina só essa pessoa que tem uma formação e que faz uma pós-graduação só para lidar com conflitos. Imagina o grau de autocontrole que ela tem que ter. Pois é verdade. E eu estou realmente fazendo esse estudo justamente por esse motivo, porque é muito importante, inclusive, você ensinar outras pessoas como lidar num todo, né? Como é importante nós sabermos lidar com o outro, respeitar o outro, entender, inclusive, o outro. Isso não significa que eu devo concordar. É diferente. Uhum. Que eu respeito o que ele está dizendo. Então, dentro disso, nós acabamos o quê? Desenvolvendo amigavelmente uma paz, que é o que todos buscam. Uhum. Verdade. Você lembra, Lei, de alguma história, de algum caso aí que você quer dividir com a gente sobre autocontrole? Lembro sim. Foi uma pessoa que hoje ela teve alta, porque ela está realmente ela passou por manutenção e agora ela realmente teve alta porque ela está com autocontrole, né? Mas ela falou para mim todas as vezes, se eu precisar, eu sei como fazer. Eu falei, perfeito. Bom, como começou, Fabi? Ela me procurou, eu inclusive estava na estrada, ela me procurou dizendo que ela estava passando muito mal, que o que ela sentia era ânsia de vômito, ela tinha muita dor de cabeça, ela tremia inteira, né? E ela tinha taquicardia. Aí, então, eu parei o carro e comecei a atendê-la, né? Ali mesmo, onde eu estava, porque eu vi que era uma pessoa que estava realmente precisando de ajuda. Uhum. Então, marquei com ela, fiz algumas técnicas, porque é muito importante você tirar a pessoa de uma crise de ansiedade, porque esses indícios todos esses sintomas que ela me passou, era indício de ansiedade. Aí, então, eu parei o carro, nós conversamos, fiz uma técnica com ela, que no nosso curso nós podemos ensinar, é claro, né, Fabi? E aí eu, então, marquei com ela uma sessão no dia seguinte, e ela me disse que aquele exercício que nós fizemos, ela já estava bem melhor. Então, o que é que ela sentiu? Como é que se manifestou e ela não sabia o que era? Ela lembrava de uma situação, que ela estava vivenciando naquele momento. Ela tinha ânsia de vômito, ela suava, ela tremia, ela falou que ela tinha uma vontade maluca de não ir, de não levantar da cama. Então, ela não queria fazer absolutamente nada em relação àquela situação. Uhum. Então, aquilo bloqueava ela de uma forma muito forte. E aí, então, nós começamos a trabalhar sobre esse processo todo, para que ela pudesse reconhecer que ela tem recursos dentro dela para ela enfrentar aquela situação, para ela enfrentar aquele momento todo, né? E nós começamos a trabalhar, então, o autocontrole. Ela começou a aprender técnicas, meditação, várias ferramentas que foram utilizadas de um ano e pouco, né? Em que ela foi gradativamente se autoconhecendo, porque é um autoconhecimento, né? Você sabe qual é o momento, o gatilho que aquilo vai acontecer, e você dizer, porque foi exatamente isso. Todo o processo se dá na mente. É incrível, Fabi. Mas as pessoas acham que o problema é o outro. Não. É um gatilho que vem, que começa na mente. Então, é identificar esse momento e é, então, em cima disso, começar a trabalhar.
O resultado Verdade. é fantástico, Fabi. Quando a pessoa realmente deseja essa cura e deseja esse domínio próprio, esse autocontrole, o resultado não pode ser diferente. Ele sempre é positivo. Verdade. E o autocontrole não é nem só uma questão de reação, né, Ale? Assim, não é só uma questão que assim, a gente aqui conversando de autocontrole, você pensa naquela pessoa descontrolada, que briga, que grita, que sai do sério. Mas é ter o autocontrole em todas as situações, no caso da procrastinação, no caso de quem não consegue seguir uma rotina, né, Ale? Ou de quem não, no meu caso, né? Eu já tive um caso de endividamento, eu estava bastante endividada, então eu tinha um descontrole financeiro, que no fundo eu descobri depois que era um descontrole emocional. Depois que eu passei a ter controle sobre as minhas emoções, eu consegui sair de um mundo de endividamento. Então, eu entendo que a pessoa ter autocontrole vai muito além das suas reações. É uma coisa que começa aqui dentro, que quando transparece, quando sai para fora, é tão intenso que as outras pessoas também vão ver. É o que você falou no começo, né? Quando a pessoa te vê e vai falar assim, nossa, o que aconteceu com você? Você está tão diferente, você está mais centrado, você está mais calmo. É a questão do autocontrole mesmo, né? Que ele vai muito, muito além de reações. É um, eu acho que é um nível a mais no autoconhecimento e na inteligência emocional, realmente, né, Ale? É, é você. Aí, então, o que nós começamos a trabalhar, né? O foco, né, Fabi? O foco é focar naquilo que realmente importa, né? O que é que importa? Importa a paz. Então, como é que eu vou adquirir essa paz? Será que se eu gritar eu vou adquirir paz? Será que se eu fizer cena de ciúmes eu vou adquirir paz? Né? Então, quando você fala sobre o endividamento e que tudo aquilo acarretava nas suas emoções, no seu descontrole, você começou então a desenvolver o foco. Você descobriu qual era a causa, que isso é muito importante. Nós descobrimos qual era a causa do problema para que a gente trabalhe em cima dele. Muitas pessoas não encontram sozinhas. Elas precisam muito de ajuda profissional, sabe? Elas entram numa crise de ansiedade, elas entram numa crise de compulsão e, inclusive, de endividamento, porque elas compulsivamente elas gastam, mas elas não entendem que por trás de alguns comportamentos existem alguns gatilhos. E isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser visto. E quando a gente para olhar, a gente começa o processo de cura. Exatamente, é um olhar, né? É um olhar, um autocuidado. Quando eu tenho uma cliente, na verdade é uma ex-aluna de um curso que ela fez comigo, e ela fala assim, que ela tinha compulsão por compras, compulsão total, um descontrole completo por compras. Ela precisava estar sempre comprando alguma coisa nova. Fez o curso, a gente usou técnicas, ferramentas ali do coaching, e ela se entendeu o que ela queria, na verdade, né? Entendeu qual era a causa daquele gasto desenfreado. E aí, ela hoje já está pensando como é que vai investir, o que vai investir. Quer dizer, mudou completamente, né? Saiu de A e literalmente chegou a B, sem nem saber que ela queria chegar a B. Né? Ela não sabia que ela queria. Então, no final das contas, o autocontrole ele está muito resumido no autoconhecimento, né, Ale? Para se adquirir o autocontrole, primeiro você precisa ter um autoconhecimento profundo. E é muito difícil, de fato, conseguir sozinho, né, Ale? E, Ale, me fala mais uma coisa. Esse descontrole emocional, ele pode acarretar numa ansiedade, num nível de ansiedade? Tanto ansiedade quanto depressão. Mas no nível de ansiedade total. E a pessoa não sabe o que é, né? Então, existe o momento em que ela começa a suar, a ter borboletas no estômago, como tem pessoas que falam, né? O coração acelerar, e aí então ela começa a gaguejar e pode dar
inclusive dor de cabeça, e ela entra numa crise de ansiedade muito forte, Fabi. E aí, então, é que vem, se ela não cuidar, ela vai entrar profundamente na ansiedade. Tanto é que essa pessoa que eu relatei, ela estava com ansiedade. Inclusive, ela teve síndrome do pânico, né? Por quê? Porque ela tem a sensação de que ela vai morrer. O que ela está sentindo é uma sensação de que ela não suporta. Ela vai morrer. É muito forte. Então, o que ela precisa? Reconhecer qual é a causa para entender os sintomas, para que comece todo um processo de cura. E isso é muito sério, Fabi, porque algumas pessoas acham que é frescura. Isso não é frescura. Isso é realmente pode ser, inclusive, um transtorno de ansiedade, né? Se leva ao transtorno, porque é natural uma pessoa sentir ansiedade. Isso é natural, isso faz parte do ser humano. A gente fica meio que ansiosa, aguardando aquele telefonema, aquela promoção, mas quando o sentimento entra num processo extremo, você perde o controle. Quando você perde o controle, e isso se repete, principalmente numa determinada situação, existe sempre os mesmos sintomas. Uhum. A pessoa ela precisa ficar atenta, porque aí então começa a crise de ansiedade. E isso precisa ser tratado. Então, ele tem que procurar o tratamento, procurar ajuda ainda no descontrole, né? Para não avançar a um nível de ansiedade, não é isso? Exatamente. Então, assim, e é muito interessante, Fabi, porque hoje, do jeito que nós estamos vivendo, as pessoas têm corrido muito, têm buscado muito, porque essa pós-pandemia, eu perdi tempo, eu preciso resgatar tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo. Então, isso gera uma ansiedade. Só que quanto mais essa pessoa corre, mais o organismo dela acaba ficando mais prejudicado. A mente, a saúde emocional. Então, é importante retornar para todo esse processo que nós estamos retornando agora, mas de uma forma mais centrada, de uma forma mais consciente, né? Reconhecendo mais sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem domínio e aquilo que você não tem. Porque existem coisas que nós não podemos resolver. Mas o que está o meu controle, o meu domínio, eu vou fazer. Então, isso nada mais justo do que você aprender a trabalhar com aquilo que está dentro de você. Porque nós temos dentro de nós todos os recursos. E aquilo que nós não temos, nós aprendemos. Verdade, verdade. A gente pode. Gente, é muito interessante o que a Lê está falando aqui, porque, assim, como eu convivi com pessoas descontroladas que não tinham nenhum nível de autocontrole em alguns momentos da minha vida, às vezes eu pensava que aquilo é que era o normal. É normal, é ser assim, é você deixar as emoções fluírem e se soltar mesmo. Não, gente, não é o normal isso. Não é o normal. O normal é você ter a sabedoria de... É até bíblico, né? Saber entrar e sair, né? Saber se posicionar de uma forma assertiva, né? O discutir, o brigar, o se descontrolar não é o normal. Se você, por acaso, está assim, e por conta disso você está ansioso, está ficando... tá sentindo esses sintomas que a Lei já falou, né? Taquicardia, suor, fica nervoso, não consegue se controlar, busque ajuda, você precisa de ajuda. E ainda existe, né, Ale, você vai saber até mais do que eu, de que existe até um preconceito hoje em dia para buscar ajuda para a saúde emocional, para a saúde mental. Isso é coisa de maluco, isso é coisa de, né? Mas não é, gente. A gente tem que buscar o nosso... Se você sente muitas dores de cabeça, você não vai no neurologista, né? Se você tem sei lá, um problema no ombro, você vai no ortopedista. Então, se você tem um problema emocional, você precisa buscar um profissional que possa te ajudar a evoluir nessa questão emocional, e principalmente emocional, gente. Porque, como a Lê falou, se você não tratar
aqui vai começar a aparecer o burnout, né? É a prova viva disso. Exatamente. Né? Começa a aparecer sintomas físicos. Por quê? Porque está tudo guardado aqui dentro. Então, você quer falar alguma coisa sobre isso, Ale? Não, é que, na verdade, isso daí daria um outro tema bacana. Mas é realmente isso, Fabi, porque engloba tudo, né? A gente só muda nome, mas entra a estafa, entra a fadiga, entra o cansaço mental, o cansaço físico, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é, né? O que estão sentindo, mas você falou uma coisa muito interessante sobre preconceito. E o preconceito em buscar ajuda, é muito forte mesmo, é muito sério ainda, porque as pessoas, elas querem estar bonitas por fora, vão malhar, vão arrumar o cabelo, vão arrumar a pele, mas e a mente, gente, como é que tá? Como é que está você em relação a tudo isso que você está vivendo? O que você está querendo mascarar? Né? O que é que está sendo mascarado por trás da tua aparência, daquilo que você busca mostrar fisicamente? Então, a nossa mente, ela é muito, muito, muito importante, tanto quanto a nossa saúde física, tanto quanto a nossa saúde mental é igualzinha à nossa saúde física. É igual, gente, ela tem que estar no mesmo nível. Então, como é que, muitas vezes, Fabi, eu até me deparo com situações assim. Eu vejo pessoas que ficam malhando, mas você vai conversar com a pessoa ela é deprimida, ela é ansiosa, ela é triste, ela é uma pessoa agressiva, né? Então você percebe que ela vai descarregar toda aquela energia que ela tem nesses exercícios. Não tem nada de errado, nada. Mas o correto mesmo é ela alinhar também a mente dela, é ela alinhar o pensamento dela, é ela se entender. E entender por que ela está sofrendo, de repente, com aquela agressividade que ela tem, ou com aquela timidez que ela tem, ou com aquela ansiedade que existe nela. Né? É importante ela entender, porque só assim ela vai ter um convívio com outras pessoas de uma maneira muito mais agradável. E até mesmo ajudar o outro, né? Porque quando você aprende a ter domínio próprio, você consegue tirar o outro daquela causa que antes ela já tinha se visto, né? Daquele momento em que ela já tinha se colocado, em que ela já tinha se deparado, que ela já tinha vivido. Ela consegue olhar e falar, olha, eu já passei por isso. Eu te digo isso porque eu já passei por isso, Fabi. E olha, eu vou te falar, foi treino, é habilidade, é prática, é você realmente reconhecer o que você está sentindo. Eu reforço isso, não é ignorar o que se sente, é aceitar. Aceitar o que está sentindo. Mas aceitar não significa esmurrar a parede, xingar o outro. Não, é reconhecer. Eu estou sentindo tal dor. E agora? Então, é aí que começa todo o processo que nós podemos ensinar, né? Como é que nós ensinamos a pessoa a sair de uma crise de ansiedade, a ter mais foco, a ter domínio próprio, a sair das dívidas, a ter uma vida totalmente alinhada. É esse o nosso processo, é aquilo que nós queremos oferecer e ensinar para o outro, porque nós já passamos por isso, né? E nada melhor do que aquela pessoa que já passou por isso para poder. Olha, uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. A pessoa sábia é a que aprende com o outro. Muito mais fácil, né? É muito mais fácil. E aí, então, ela desperta aquela sabedoria, porque realmente querer trilhar o caminho que o outro trilhou, gente, não é bom, não é gostoso. Não é mesmo, não é mesmo. E, Ale, para a gente ir finalizando a nossa live de hoje, o nosso vídeo de hoje e o nosso podcast de hoje, porque a gente é assim, a gente faz tudo ao mesmo tempo, entendeu? Com certeza. Tem alguma dica para o pessoal, para quem está aí nesse momento de descontrole, nesse alvoroço emocional? Tem alguma dica para eles? Tenho. A primeira dica é: você está no meio da crise, você pode, inclusive, achar que você não vai ter controle sobre isso.
Aí é o momento que você tem que parar, para tudo. O pensamento tá num, assim, tá no tsunami. Simplesmente respira. Respira. Porque quando a pessoa está em crise de ansiedade ou de descontrole, ela não respira, ela fica com respirações curtinhas. Ela tem que respirar, ela tem que trabalhar o diafragma dela, é uma respiração diafragmática que nós chamamos, né? Então ela tem que respirar. Aí então ela começa, e nesse momento, Fabi, a melhor coisa é não fazer absolutamente nada. Para um pouco. Espera. Se alguém ficar, vamos, a gente tem que resolver isso. Não tenho que resolver nada do jeito que eu estou agora. Aí então você começa a pensar. Aí, por mais que você de repente não sabe nem como é que você vai resolver a questão. Mas do jeito que está descontrolado, é a melhor coisa não fazer. Outra questão assim que eu acho que vale muito, Fabi, é a pessoa caminhar, fazer caminhadas, caminhar ao ar livre. Se ela está vendo que ela está entrando num processo de ansiedade, está causando ansiedade por algo que ela está esperando e que ainda não aconteceu, faça caminhadas, além de ser bom para o corpo, também vai ser bom para a mente. Né? Oxigena, você começa a pensar, você fala com você mesmo. Não existe coisa melhor do que a gente bater um papo com a gente. Porque a pessoa mais importante da nossa vida é você, sou eu. É a pessoa mais importante da nossa vida, sou eu. A pessoa mais importante da minha vida, sou eu. Então, é importante olhar para dentro, olhar para si. Então, essas são algumas dicas, Fabi, mas que a gente tem muitas ferramentas para trabalhar com as pessoas de uma forma muito legal, muito divertida e muito séria. Verdade. Muito séria, fazer com que a pessoa realmente evolua como ser humano e evolua espiritualmente também. É isso aí, gente. É possível, você consegue sim se controlar, você tem controle, você tem cura, às vezes é cura a palavra, né? Porque você tem um descontrole tão tenso, tão grande, que você afasta as pessoas de você. E isso é complicado no decorrer da vida. E às vezes questões profissionais, tem gente que não tem o emocional trabalhado para determinadas profissões. Então, a gente está aqui para deixar, né, a nosso recado de que existe sim solução e que a saúde mental ela é importante, muito, muito é importante pra caramba, e que eu sou coach, a Lê é coach também, é terapeuta, é hipnóloga, ou seja, tudo voltado para esse lado que você não quer olhar. E a gente te mostra o tanto que esse lado seu é importante e pode ser muito bonito de se ver, né, Ale? Pode ser um lado bonito de se descobrir, né? Verdade. De se desabrochar. É Então, verdade. gente, a gente vai finalizando aqui a nossa quinta com você. Mais uma vez, deixar nosso novo endereço, né, Ale? Sim. @conteúdo você no Instagram, conteúdovocê.sa no YouTube. Segue a gente, consome os nossos conteúdos. Em breve, breve, a gente vai ter aí um produto fantástico, inclusive para quem tem algum problema de descontrole emocional, quer adquirir autocontrole, a gente vai ter um produto que você vai encantar. Fica com a gente, não deixa a gente não, né? Não, Ale? É isso mesmo. E também segue a gente no podcast, né? Ciências da Mente e a Fórmula da Confiança em Si Mesmo. Gente, eu agradeço a todos vocês por participarem, né? Por estarem aqui conosco. Vocês precisando, sim, é muito importante, porque nós sempre precisamos olhar para nós. Sempre. Nós somos a pessoa mais importante que existe no universo. Acredite nisso, porque é igualzinho quando a gente está dentro do avião, né? Caiu a mascarazinha, o que a aeromoça fala? Primeiro coloque a máscara em você para você poder ajudar o outro. Então, vamos olhar para dentro? Vamos fazer aquele movimento de cura? Você agora é convidado a isso. É isso aí. E aqui o conteúdo é sempre você, tá Sempre. certo? Ale, muito obrigada. Obrigada Mais a uma você, vez, Fabi. maravilhoso conversar com você.
Adorei também esse nosso bate-papo, que é cotidiano, é rotineiro, né? E a gente sabe que tem muita coisa mesmo para oferecer para as pessoas, e essa é a nossa missão, e essa é a missão do nosso canal. É isso aí. Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo. Ale.